Quando pensamos em Deus falando conosco, o que vem à sua mente? Talvez uma voz poderosa vinda dos céus, como um trovão? Ou um anjo aparecendo em um sonho? Sim, Deus pode e já se manifestou de formas grandiosas e espetaculares. Mas a verdade é que, na maioria das vezes, a comunicação de Deus conosco é muito mais sutil. É um sussurro no meio da nossa rotina agitada. Um toque suave em nosso espírito. E é justamente por serem tão discretos que muitos de nós acabamos ignorando os seus sinais mais importantes. Acontece que não é porque um aviso não vem com raios e trovões que ele não é um recado direto do trono de Deus. A Bíblia nos diz em Jó 33, pois Deus fala de um modo e ainda de outro, mesmo que o homem não o perceba. Você precisa entender que ignorar esses sinais pode nos levar por caminhos de dor, nos fazer perder bênção e nos afastar do propósito incrível que Deus desenhou para nós. Por isso, é tão vital que a gente aprenda a reconhecer a sua voz em nosso dia a dia. Neste vídeo, vamos analisar profundamente, não 4 nem 5, mas 7 sinais muito claros que Deus usa para te avisar e te guiar. Fique comigo até o final, pois o 7º sinal é talvez o mais poderoso e a forma mais segura de confirmar todos os outros. O conhecimento é o primeiro passo para a direção certa. Você já passou por isso? Uma passagem da Bíblia, uma frase ou até uma música parece te seguir por toda parte. Você a ouve no rádio, um amigo a menciona, você a vê em uma postagem na internet. Isso não é coincidência. É Deus usando a repetição para garantir que a mensagem seja recebida. Pense no profeta Samuel quando ainda era um menino. Deus o chamou pelo nome 1, 2, 3 vezes durante a noite. Samuel, sem entender, achava que era o sacerdote Eli quem o chamava. Foi preciso a insistência de Deus e a orientação de Eli para que ele finalmente entendesse e respondesse: Fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Quando um pensamento que te leva para mais perto de Deus, uma palavra de encorajamento ou uma correção de rota não sai da sua mente e coração, preste atenção. Pare e pergunte como Samuel: Senhor, o que tu estás querendo me dizer com isso? Não ignore a insistência. Ela é a misericórdia de Deus tentando furar o barulho do nosso mundo. O 2º sinal são os obstáculos inexplicáveis. Sabe quando você tem certeza sobre um caminho, um negócio, um relacionamento? Tudo parece perfeito. A lógica diz que vai dar certo, mas de repente, uma série de problemas inexplicáveis começa a aparecer, portas se fecham na sua cara, a comunicação falha, tudo que era fácil se torna impossível. Muitas vezes nossa primeira reação é a frustração, mas isso pode ser um ato de proteção divina. É Deus colocando uma barreira para te avisar: filho, este não é o seu caminho. Eu tenho algo melhor, ou estou te livrando de um perigo que você não consegue ver. Lembre-se da história de Balaão no livro de Números. Ele estava determinado a seguir seu caminho para amaldiçoar Israel, mas o anjo do Senhor se pôs em sua frente como um adversário. Balaão não via, mas sua jumenta via. O animal empacou, desviou e se deitou, e Balaão, cego pela teimosia, a castigou. Às vezes somos como Balaão, e os obstáculos são a jumenta de Deus nos avisando de um perigo espiritual iminente. Quando encontrar resistência inexplicável, em vez de forçar a passagem, pare e ore. Peça a Deus para abrir os seus olhos espirituais. Talvez aquele não seja o maior livramento da sua vida. O 3º sinal é a paz que excede o entendimento. Este é um dos sinais mais lindos. Você está diante de uma decisão difícil,
A lógica aponta para um lado, a opinião das pessoas para outro, e o medo te puxa para todos os lados. Então você ora, entrega a situação a Deus, e de repente, uma calma sobrenatural inunda o seu coração a respeito de uma das opções. Não é uma certeza lógica, é uma paz que a sua mente não consegue explicar. Isso é o que a Bíblia descreve em Filipenses 4:7. É o Espírito Santo testificando em seu espírito, confirmando a vontade do Pai. Essa paz é a bússola de Deus. Quando o apóstolo Paulo estava preso, acorrentado, esperando um possível julgamento de morte, ele escrevia cartas falando sobre alegria e paz. Como isso é possível? Porque sua paz não vinha das circunstâncias, mas da confirmação de que ele estava exatamente onde Deus queria que ele estivesse. Se uma decisão, por mais difícil que pareça, te traz essa paz inexplicável, confie nela. E se o caminho que parece mais fácil e lógico te rouba a paz, cuidado. Esse é o próximo sinal. O quarto sinal é uma inquietação constante na alma. Este é o oposto do sinal anterior e é igualmente poderoso. Tudo parece perfeito. A proposta de emprego paga bem. A pessoa parece ser o parceiro ideal. O investimento é seguro. Mas lá no fundo, algo te incomoda. Uma ansiedade, um sentimento de que algo está errado não te abandona. Não ignore essa inquietação. Esse é o Espírito Santo te alertando. É um sinal vermelho espiritual. Muitas vezes, tentamos racionalizar esse sentimento, chamando-o de medo ou insegurança. Mas a falta de paz é um aviso claro de Deus. Jonas recebeu uma ordem clara de Deus para ir a Nínive, mas ele se rebelou e decidiu fugir para Tarsis na direção oposta. Ele comprou a passagem, embarcou no navio, logisticamente tudo deu certo. Mas será que ele tinha paz? Claro que não. Sua desobediência trouxe uma tempestade que quase destruiu a todos. Se você não sente paz sobre algo, não avance, espere, ore mais. Busque a Deus até que a paz venha ou até que Ele te mostre claramente o porquê daquela inquietação. É melhor esperar em Deus do que naufragar por teimosia. O quinto sinal é o conselho divino através de outras pessoas. Deus raramente nos deixa sozinhos em nossas decisões. Ele usa a sua igreja, nossos irmãos em Cristo, líderes espirituais e até pessoas inesperadas para nos trazer uma palavra de confirmação ou de alerta. Você está orando sobre um assunto específico e do nada um amigo te liga e, sem saber da sua situação, fala exatamente sobre aquilo. Ou durante o culto, a pregação parece ser inteiramente para você, respondendo cada uma das suas dúvidas. Isso é Deus usando a boca de outros para falar com você. A Bíblia diz em Provérbios 15: os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Quando Ananias foi enviado por Deus para orar por Saulo, que ainda era um perseguidor, ele teve medo, mas ele obedeceu. Aquela palavra e aquela oração foram o ponto de virada para aquele que se tornaria o apóstolo Paulo. Deus usou um homem para guiar outro. Esteja aberto e com o coração humilde para ouvir. Deus fala através da comunidade. O sexto sinal são as portas abertas milagrosamente. Assim como Deus fecha portas para nos proteger, Ele abre portas para nos guiar. E muitas vezes são portas que nós jamais conseguiríamos abrir com nossa própria força. É aquela oportunidade de emprego que surge quando você menos espera, a provisão financeira que chega no último minuto, a reconciliação que parecia impossível. Quando você vê a mão de Deus movendo as circunstâncias a seu favor de uma forma que desafia a lógica,
Isso é um sinal claro para você avançar com fé. O profeta Elias, durante uma seca terrível, foi enviado por Deus a uma viúva em Sarepta. Humanamente falando, era uma péssima ideia. Ela mesma tinha apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite para ela e seu filho. Mas aquela era a porta que Deus estava abrindo. Ao obedecer, Elias não apenas foi sustentado, como também se tornou o canal do milagre da provisão na vida daquela mulher. Quando Deus abre uma porta, ninguém pode fechar. Não tenha medo, entre por ela, pois é ali que a bênção e o propósito dele te esperam. E finalmente, o sétimo e mais importante sinal, a confirmação direta na palavra. Todos os outros sinais, sentimentos, circunstâncias, conselhos, são importantes, mas todos eles devem ser filtrados e confirmados pela Bíblia. A palavra de Deus é a nossa autoridade final, nossa bússola infalível. Você pode estar sentindo uma paz para fazer algo, mas se esse algo vai contra o que está escrito, então essa paz não vem de Deus. Um conselho de um amigo pode parecer bom, mas se ele te incentiva a desobedecer a um princípio bíblico, ele deve ser rejeitado. O sinal mais claro que Deus pode te dar é quando, em seu momento de busca, uma passagem das Escrituras parece saltar da página e falar diretamente ao seu coração, trazendo clareza, correção ou conforto para a sua situação. A palavra de Deus é viva e eficaz. Se você tem praticado algum desses sinais em sua vida, ou melhor, se Deus tem tentado te mostrar algum deles, é hora de parar e ouvir. O Senhor te ama muito e o maior desejo dele é ter um relacionamento próximo contigo e te guiar em segurança. Peça perdão pela sua surdez espiritual e creia que só Deus pode limpar os seus ouvidos e te dar a sabedoria para discernir a sua voz. Ele está falando. A questão é, você está ouvindo? Se você gostou dessa mensagem, se inscreva aqui no canal para continuarmos crescendo juntos na fé e compartilhe este vídeo com aquele amigo ou familiar que você sabe que está precisando de uma direção de Deus. Deus te abençoe.